A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida. Hoje e todo sempre, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Como você está vendo aqui essas imagens, estou no monte, logo cedo, madruguei, senti no meu coração de vir buscar a presença de Deus e na oportunidade pregar a palavra de Deus, gravar e postar, fazer a oração e pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E que aonde essa mensagem chegar, aonde essa oração chegar, chega a providência de Deus. Creia de todo o teu coração, que você possa sentir paz no teu coração, alegria, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu estou sentindo alegria, paz, sentindo a vida em mim. Louvado seja Deus. Tudo isso é por conta do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. E é isso que eu desejo para você também. Não existe paz fora do Senhor Jesus. Não existe a verdadeira alegria fora do Senhor Jesus. Não existe a verdadeira vida e vida eterna fora do Senhor Jesus. Não existe. É necessário estar na presença do Senhor Jesus. É necessário andar com Ele, viver com Ele, obedecer a Ele, ouvindo a palavra, crendo na palavra, tomando posse da palavra. Propondo no coração de buscar, de servir, de obedecer, de fazer aquilo que agrada a Deus, por intermédio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dentro da palavra. Quando você ouve a palavra e crê na palavra, você está crendo no Senhor Jesus. Você está confiando no Senhor Jesus. Recebe esta oração, recebe esta palavra que vai ser ministrada a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por todos e principalmente essa pessoa que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Ajuda-me a pregar o Evangelho, propagar o Evangelho, a palavra de Deus, por intermédio deste canal. Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Creia, é necessário crer de todo o coração. Deus é movido pela fé. Recebe esta oração, você que ainda não se inscreveu, você que já se inscreveu. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Pai maravilhoso, Pai querido, é no nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que eu levanto a minha mão em favor dessa pessoa, Pai, intercedendo ao Senhor, diante da Tua presença, pela vida deste homem, a vida desta mulher, Senhor. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, o nome do Deus de Israel, todo-poderoso, único e verdadeiro. E não há outro além de Ti, meu Pai. Tu és o único, Tu és o verdadeiro. O Senhor é o Deus da salvação, o Deus eterno, que não tem começo, nem meio, nem fim. O Senhor está no controle de tudo e de todos, pois o Senhor é Deus poderoso, que está sentado no céu dos céus, no trono no céu dos céus, aonde o Senhor se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra, porque o Senhor é Deus poderoso, grandioso, majestoso, soberano. E é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu intercedo diante da Tua presença em favor dessa pessoa. Abençoe poderosamente, Pai. Tira o cansaço, o desânimo, toca no mais íntimo do coração dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, que haja transformação, que haja mudança, que haja libertação, Pai, salvação. Meu Pai, que essa pessoa toma posse do reino de Deus dentro dela, Pai. Que o reino de Deus seja revelado dentro dessa pessoa. Essa pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, seja o Teu nome glorificado. Que essa pessoa possa ter saúde, paz e alegria. Em o nome do Senhor Jesus, a verdadeira vida, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Que o nome dela seja achado no livro da vida. Seja abençoado, seja abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Todos que estão ouvindo esta oração, todos aqueles que creem, em nome do Senhor Jesus. Você que está inscrito,
neste canal e você que ainda não se inscreveu, sejam todos tocados pela presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ouve atentamente o que o Espírito Santo de Deus está pregando. O Todo-Poderoso Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhece o coração do homem e o coração da mulher. O homem e a mulher não podem ir pelo próprio coração. Mas Deus, o Deus de Israel, Ele vai pelo coração do homem e pelo coração da mulher. É por intermédio do coração que Deus sente prazer, sente alegria, e Deus passa a fazer o que Ele quer fazer na vida do homem e da mulher. Começa no coração. Vigia o teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Como está escrito aqui em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Dê ouvido o que o Espírito Santo está pregando. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Observa bem. Dá ouvido à voz do Espírito Santo. Hoje, não endureçais o vosso coração. Ouve atentamente. Observa bem que o Todo-Poderoso Deus, Ele vai pelo meu e pelo teu coração. Ele vai pelo coração do homem e pelo coração da mulher. Quando a pessoa se dispõe em buscar Deus, em servir Deus, em agradar a Deus, Deus, Ele sonda o coração e esquadrinha os pensamentos, para ver se de fato essa pessoa está buscando Deus. Como está escrito lá no livro de Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse coração é desejo, é vontade, é querer. Ele sonda o meu e o teu coração. Não deixa o teu coração endurecer, não. Não deixa o teu coração se rebelar, não. Porque isso é ruim, isso é mal. Isso aborrece a Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aquele povo que Deus tirou do Egito por mão forte, usando o servo dele, Moisés, aquele povo endureceram o coração. Eles bateram de frente com Deus e com o servo de Deus, Moisés. Coração duro, coração perverso, coração rebelde. Eles provocaram o Todo-Poderoso Deus no dia da tentação no deserto. Observa bem. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Não era para ser assim. Era para eles serem tirados do Egito e levados para a terra prometida, terra que mana leite e mel, de uma vez. Andando até chegar lá na terra prometida, normalmente, era para ser assim. Depois dele ter enviado aquelas 10 pragas no Egito, o mar vermelho se abrir, e do outro lado eles cantaram o hino da vitória, era para eles continuar andando, seguindo em direção da terra prometida. Mas o coração deles, endurecidos, rebeldes, eles ficaram assim, de coração, e Deus viu, e Deus fez eles ficar rodando no deserto 40 anos, por conta do coração. Deus contemplou o coração deles. Deus esquadrinhou os pensamentos daquele povo, dos hebreus, povo de Deus. E Deus viu que o coração deles era coração duro, coração de pedra, coração perverso, rebelde. E Deus logo percebeu, se eu colocar esse povo agora na terra prometida, eles vão
profanar o meu nome, eles vão trocar-me pelos deuses, eles vão me aborrecer tanto. Primeiro eu vou preparar eles aqui no deserto, para depois colocar eles na terra prometida. Deus não fez isso por maldade, mas por zelo, cuidado. Só que aquele povo endureceram o coração, a tal ponto de aborrecer a Deus. E eles puderam ver as obras de Deus no deserto por 40 anos. Deus mostrando o poder dele diante dos olhos daquele povo, e mesmo assim eles não se curvavam. Deus mostrava para eles também a punição, o castigo, e mesmo assim eles não se curvavam para Deus. Eles vendo o poder do Deus de Israel, o Todo-Poderoso Deus, que eles nunca tinham visto coisa semelhante. E eles não se curvaram para o Todo-Poderoso Deus. Deus é maravilhoso. Aí no versículo 10, ó, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Observam bem, que Deus vai pelo coração. E quando a pessoa endurece o coração, se rebela, Deus não deixa a pessoa conhecer os caminhos dele. Os caminhos dos quais leva o homem, a mulher, a ter um final feliz. E tudo isso é por intermédio, hoje, do Filho dele, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, se de fato você crê no Senhor Jesus. E através disso, Deus passa a mostrar os caminhos dele. E essa pessoa passa a conhecer os caminhos de Deus. Passa a agradar a Deus, dar prazer a Deus, e a pessoa passa a sentir a vida mudada e transformada de dentro para fora. Porque Deus deixou a pessoa conhecer os caminhos dele. Mas caso a pessoa endureça o coração, se rebela, torna-se perverso, rebelde, incrédulo, Deus não deixa a pessoa conhecer os caminhos dele. E a pessoa continua na ignorância, continua sem conhecer o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso Deus de Israel. A pessoa ela não sente a presença de Deus por conta do coração endurecido. Está escrito aí no versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração. Deus se indignou contra aquela geração e também a geração de hoje, que muitos têm endurecido o coração. E disse, estes sempre erram no coração. E quando a pessoa erra no coração, desagrada a Deus, porque ele vai pelo coração, como foi dito. Ele vai pelo coração. Ele conhece o coração do homem e da mulher, que nem o próprio homem, a própria mulher não conhece o coração próprio, como Deus conhece. Eles também não conheceram os meus caminhos. Não conheceram por quê? Porque Deus não revelou. Porque Deus não permitiu, Deus não deixou, por conta da dureza do coração, por conta da perversidade, da rebeldia, coração de pedra, coração incrédulo. E Deus não revela. Então, se inclina para a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração. Se curva para Ele, de todo o teu coração. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Observa bem isso. Observa bem isso. Deus jurou na ira dele. E Deus falou que eles não entrariam no descanso dele. E tomara que seja o descanso da terra prometida. Tomara que não seja o descanso eterno. Porque se for o descanso eterno, aquele povo não será salvo. E é triste isso. Deus ele não revela essas coisas para os homens. Porque isso não importa para os homens. Para o bem dos homens. Tomara que isso seja o descanso da terra prometida. Porque se foi ou se é o descanso eterno, aquele povo não vai ser salvo. Infelizmente. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus, o Deus de Israel. Louva Ele em todo o tempo.
da tua vida. O Todo-Poderoso Deus, ele jurou, assim jurei, na minha ira, Deus está virado. Não entrarão no meu descanso. E observa versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Observa bem isso. Tenha cuidado, vigia, para que o teu coração não seja endurecido por conta do pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade não deixa o homem e a mulher entrar no descanso, nem no descanso desta vida, nem no descanso vindouro, da vida eterna, o descanso eterno, por conta da incredulidade. Cuidado e muito cuidado. Abre teu coração para Deus, creia na palavra, confia na palavra de Deus. Foi colocado na Bíblia o péssimo exemplo daquele povo para servir de exemplo para mim e para você. Deus não mudou. Deus não mudou em nada. Deus continua sendo o mesmo Deus, nem mais velho, nem mais novo, daquela época até agora. O Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. O Todo-Poderoso Deus de Israel. Ele não mudou em nada. Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que é amor, o Deus que é justiça, que é fogo consumidor, vingador. É o mesmo Deus. O Deus que usa de misericórdia para com aqueles que voltam o coração totalmente para Ele. Ele usa de misericórdia eternamente para com esses. Mas Ele é justo. Ele é justo. Ele é fogo consumidor. Ele é vingador. Está escrito na palavra de Deus. Ouve, creia, toma posse do que o Espírito Santo está pregando. Hoje, se você observar, o ontem não volta e o amanhã nunca chega. Então é sempre hoje. É hoje que você tem que abrir teu coração. É hoje que você tem que receber o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque é hoje que Deus vai te abençoar. É hoje que Deus vai te salvar. E é hoje também que o Senhor Jesus vai descer na nuvem e vai chamar: vinde bendito do meu Pai. É hoje. Não é ontem nem amanhã. Porque o ontem não volta, o amanhã nunca chega. É sempre hoje. Então hoje, ouve a voz do Espírito Santo e abre o teu coração e recebe no teu coração a palavra de Deus. Está escrito aí, ó. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O coração incrédulo, o coração perverso, incrédulo, afasta essa pessoa do Deus vivo. E está escrito aí, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Olha só. Aprendendo um com os outros. Olha só. Durante o tempo que se chama hoje, sempre hoje. É hoje. É hoje que vai haver mudança. É hoje que Deus vai ser glorificado. É hoje que Deus vai se agradar de ti. É hoje que Deus vai sondar teu coração e vai sentir prazer. Vai esquadrinhar os teus pensamentos e vai sentir prazer. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. E o coração da pessoa endurece. E a pessoa é separada de Deus. Misericórdia. Separada de Deus. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só. Então nós temos que estar sempre com o coração em Cristo. Se de fato guardamos firme até ao fim. Não é um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano, não. É até o fim, até a última respiração. Enquanto há fôlego de vida,
confia em Deus, crê em Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tenha Jesus como a tua confiança dentro de ti. A minha confiança é o Senhor Jesus. A minha esperança é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Olha só. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Novamente, o Espírito Santo de Deus está batendo na tecla para enfatizar no coração do homem e da mulher. Não endureça o vosso coração com o engano do pecado, o pecado da incredulidade, quando a pessoa não crê, quando a pessoa ela não confia, quando a pessoa deixa o coração ser rebelde, perverso e se levanta contra Deus, contra a palavra, contra o servo de Deus e não aceita, bate de frente, dá amarrada, dá coice, é rebelde, é perversa. E essa pessoa, ela desagrada a Deus, aborrece a Deus. E quem perde é essa pessoa. Aquele povo ali que foram tirados do Egito para ser levado para a terra prometida, eles não conseguiram sair do deserto. Eles ficaram no deserto por conta da dureza do coração, por conta da incredulidade, por conta da perversidade, por conta da malícia, da maldade do coração. E foi por causa do coração deles. Eles ficaram no deserto, como está escrito aí, a partir do versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Sim, foram eles. Aí no versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Sim, os cadáveres deles caíram no deserto, ficaram no deserto. Tudo por conta do coração rebelde, incrédulo, perverso. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Sim, contra eles também. Deus foram contra eles, porque eles bateram de frente com Deus, bateram de frente com Moisés. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não puderam entrar no descanso por conta da incredulidade. Eles não entraram. Eles ficaram sepultados no deserto. Então não deixa a incredulidade entrar no coração. Creia de todo o teu coração. O Senhor Jesus falou: credes em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. Crê em Deus, crede também no Senhor Jesus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra. Ouve a voz do Espírito Santo e não endureçais o vosso coração. Hoje, sempre hoje. O ontem não volta, o amanhã nunca chega. Sempre hoje. Adora a Deus hoje. Louva a Deus hoje. Recebe no teu coração o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Salvador da tua vida, Salvador da tua alma. Hoje. Porque é hoje que Ele vai descer na nuvem e vai chamar: vinde bendito do meu Pai. É hoje que Ele vai salvar. É hoje que Ele vai mudar e transformar vidas, libertar vidas da escravidão deste mundo, escravidão do príncipe das trevas. Creia de todo o teu coração. Não é ontem nem amanhã, é hoje. Um dia chamado hoje. Ouve o que o Espírito Santo está pregando. Toma posse e não deixa jamais teu coração endurecer. Ser perverso, ser rebelde, ser incrédulo, não deixa. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Deus, Ele vai ser glorificado na tua vida. Recebe essa palavra, creia nessa palavra, toma posse dessa palavra e compartilha essa palavra. E aonde essa palavra chegar, o Todo-Poderoso Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Eu confio, tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda neste canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito.
Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está inscrita nesse canal. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Israel. Estou aqui no monte, ó. Como eu falei agora há pouco. Olha só. Eu já falei algumas vezes, ó. Ali é Barro Alto. Lá na serra, ó. Não sei se dá para você ver aí. Lá na serra é Barra do Mendes. E ali é Ibipeba. São 3 cidades, 3 municípios. Barro Alto, Barra do Mendes e Ibipeba. Aqui onde eu estou é Ibipeba também. Faz parte daquele território ali, ó. Ibipeba, Barra do Mendes e Barro Alto. Louvado seja Deus. Não esquece, o Senhor Jesus, Ele está vindo buscar a igreja dele. O dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.